Olá pessoal, bem-vindos ao nosso devocional. Será um tempo que nós iremos passar alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé e nos conectando mais ao Senhor Jesus. O tema do nosso devocional de hoje é: não olhe as circunstâncias, olhe somente para Jesus. Mas antes de dar início, vamos fazer uma oração? Vamos convidar o Espírito Santo, que já está aqui presente, para fazer parte disso conosco. Pai, louvamos o Teu nome. Obrigada pelo Seu amor e pela Sua graça e pela Sua presença. Obrigada pelo privilégio e pela graça de poder ouvir e falar a Sua palavra. Espírito Santo, fique à vontade aqui, tudo é Teu. Fala conosco, nós queremos Te ouvir, nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, nós queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Eu peço que a Tua palavra penetre o mais profundo dos nossos corações, trazendo renovo, trazendo descanso, alegria, paz de espírito e direção para as nossas vidas. Eu oro pela minha vida, pela vida de cada um que está assistindo a esse vídeo nesse momento e pelos seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meus queridos, nós vemos aqui Pedro, no ato de fé, viver o sobrenatural de Deus. Enquanto ele estava com os seus olhos fixos em Jesus, ele viveu o extraordinário. Mas, como nós lemos aqui, o vento era muito forte, era o contrário, e quando Pedro deixou de fixar os seus olhos em Jesus e começou a reparar na força do vento, ele começou a naufragar. A palavra do Senhor diz que nós andamos por fé e não por vista. Se nós olharmos as circunstâncias, nós certamente iremos sucumbir, porque nós poderemos passar por situações extremamente difíceis na nossa vida. E se nós repararmos nessas circunstâncias e não em Jesus, nós iremos nos enfraquecer. As circunstâncias, os problemas vão drenar a nossa fé, nos deixar bem pequenininhos, como anões diante dos problemas. E nós veremos os problemas como gigantes, difíceis, impossíveis de serem vencidos. Mas hoje eu te convido a olhar somente para Jesus. Ele está no nosso barco, Ele está conosco, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos olhar somente para Ele, onde nós encontraremos a força que nós precisamos, a direção que nós precisamos, e nós certamente viveremos o sobrenatural, se nós não fixarmos os nossos olhos nas circunstâncias, mas olharmos somente para aquele que está no alto e sublime trono, aquele que pode todas as coisas e aquele que não perde o controle, mesmo que as coisas fiquem extremamente difíceis
aos nossos olhos até impossíveis, mas para Ele não. Ele tem tudo sob controle. Ele permanece no trono e permanece cuidando de nós. A Bíblia conta que havia um gigante chamado Golias, que se apresentava diante do povo de Israel, diante do exército de Israel, todos os dias, de manhã e à tarde, para afrontar, para instigar alguém que lutasse contra ele. E o exército, todo temorizado, olhando as circunstâncias, nenhum se apresentava ali com coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. Até que Davi, ainda menino, ouviu dessa situação e respondeu: quem este incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E ele aceitou o desafio de lutar contra aquele gigante. E ele declarou, aqui em 1 Samuel 17, verso 45 ao 47. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Meus queridos, é importante nós apresentarmos ao Senhor, diante do Senhor, nas nossas orações, os nossos problemas. Mas aqui nós não vemos Davi fazendo isso. Davi não foi em momento nenhum falar para Deus do tamanho do gigante, mas ao contrário, ele falou para o gigante do tamanho do seu Deus. Muitas vezes o que está nos faltando não é falar sobre o nosso problema para o Senhor, mas é falar para os nossos problemas, os gigantes da nossa vida, sobre o poder e o tamanho do nosso Deus. A palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Nós precisamos exercer a nossa fé, nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos olhar para o Senhor. Dele vem a nossa força, dele vem as nossas estratégias, dele vem tudo que nós precisamos para poder enfrentar os nossos problemas. Nós precisamos parar de dar poder para o inimigo que nos afronta. Nós precisamos parar de nos encolher diante das situações da vida. O livro de Jó nos conta que ele, no meio de tanto sofrimento, diante de tanto sofrimento, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará por sobre a terra. Mesmo em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, a situação extremamente difícil que Jó estava passando, ele estava com seus olhos fixos no Senhor, e por isso ele tinha certeza que ele sairia vitorioso daquela situação. A palavra do Senhor relata no livro de Números, capítulo 13, que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido dar ao povo de Israel. E após 40 dias espiando aquela terra, os espias retornam para dar o relatório do que eles acharam, do que viram. E a maioria dos espias disseram: olha, verdadeiramente a terra é muito boa, mana leite e mel, mas nós não poderemos prevalecer contra aquele povo, porque ele é muito poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. O espia Caleb, por sua vez, fez calar o povo e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos dará. Caleb estava com seus olhos fixos no Senhor, e os outros espias estavam com os olhos fixos nas circunstâncias que os amedrontavam, que os faziam temer. E esse povo, esses espias que olharam as circunstâncias e duvidaram do Senhor, eles não entraram na terra. Eles morreram ali no deserto pela incredulidade e pelo fato de eles não terem olhado para o Senhor, para o poder do Senhor. Mas Caleb entrou na terra prometida, ele herdou a promessa que o Senhor havia feito. Por quê?
porque ele não olhou circunstâncias, ele sabia do Deus que ele confiava, ele sabia do poder do seu Deus, e ele, no ato de fé, falou: não, nós podemos ir sim, porque o Senhor é conosco e ele nos fará prevalecer, a despeito de toda a força daquele povo, a despeito de a cidade ser fortificada, mas maior é o Deus que está conosco. Eu quero te encorajar neste dia a colocar diante do Senhor o seu problema, mas eu também quero te encorajar a colocar diante do seu problema o tamanho do seu Deus. Esse problema, esse gigante que vem te afrontando, que vem te dizendo que você é pequeno demais, que você é fraco, que você não vai conseguir. Nós somos fracos, mas nosso Deus é forte. Nós somos pequenos, mas nosso Deus é grande. Nós somos limitados, mas nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Não há impossíveis para o nosso Deus. Olhe somente para o Senhor, olhe somente para aquele que pode todas as coisas, aquele que está cuidando de você. Descanse o seu coração, descanse sabendo que o Senhor está trabalhando. Por mais que você não esteja entendendo, por mais que você não esteja vendo, creia que o Senhor está trabalhando. A palavra diz que não dormitará aquele que nos guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor não dorme, Ele nos guarda o tempo todo. O Senhor jamais perdeu uma batalha. Se você entregou sua vida ao Senhor, se você confia nele, se você olhar para o seu poder, você conseguirá enfrentar qualquer problema. Você encontrará nele a força que você precisa, a direção, as estratégias. Você terá a sua fé fortalecida. Amém? Eu peço que o Senhor te fortaleça nesse dia, que você receba porção dobrada de fé e de coragem, que você erga sua cabeça e lembre-se, há um Deus que peleja por você. E lembre-se, se você olhar as circunstâncias, você irá naufragar, mas se você olhar somente para Jesus, certamente você viverá o sobrenatural dele na sua vida. Eu peço que o Senhor te abençoe. Se você foi abençoado com esse vídeo, eu peço que você compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo e clique no sininho e ative as notificações para o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse devocional. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.